Imagine caminhar por um labirinto escuro e silencioso, sob as ruas agitadas de Paris, um local onde o som dos passos parece ecoar infinitamente, como se as paredes estivessem vivas. Lá embaixo, não há luz natural, nem janelas, nem saída fácil. Apenas ossos, milhões deles. Crânios, fêmures, mandíbulas, empilhados com uma precisão quase artística. É como se a morte tivesse sua própria galeria subterrânea. Esse é o mundo das catacumbas de Paris. E o que muitos não sabem é que por trás de cada curva daquele túnel sombrio se escondem histórias que nem mesmo os parisienses mais antigos ousam contar. A origem das catacumbas remonta ao final do século XVIII. A cidade enfrentava um problema sério. Os cemitérios estavam superlotados. Corpos recém-enterrados eram empilhados sobre outros já em decomposição. O cheiro era insuportável. As doenças, incontroláveis. Em 1780, o Cemitério dos Inocentes, um dos maiores de Paris, literalmente colapsou. Túmulos cederam, ossadas surgiram nas ruas. Era como se os mortos exigissem espaço entre os vivos. A solução foi macabra, mas necessária. Túnel por túnel, câmara por câmara. Os ossos foram transportados para antigas minas subterrâneas desativadas. Durante quase 12 anos, carroças percorriam silenciosamente a cidade à noite, levando os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas para o subsolo. Não havia cerimônia, não havia nomes, apenas crânios anônimos e colunas vertebrais jogadas no escuro. Mas o que poucos sabem é que, ao longo desse transporte, algo estranho começou a acontecer. Trabalhadores começaram a relatar visões. Vozes sussurravam entre as colunas de pedra. Ferramentas desapareciam. Um cheiro de enxofre, denso e sufocante, se instalava sem explicação. E, o mais perturbador, muitos afirmavam ver sombras que se moviam, mesmo quando ninguém mais estava ali. As catacumbas foram oficialmente abertas ao público no início do século XIX, mas não como uma atração turística. Inicialmente, eram visitadas por membros da elite, curiosos com aquele submundo da morte. Napoleão Bonaparte, inclusive, teria descido até lá. Dizem que saiu pálido, calado, como se tivesse visto algo que preferia esquecer. Com o tempo, o acesso se tornou mais comum. Hoje, apenas uma pequena fração das catacumbas está aberta ao público. O restante, uma rede labiríntica de mais de 300 quilômetros, permanece fechado, e por boas razões. Alguns exploradores urbanos, os chamados catafiles, desafiam as regras e se aventuram nessas zonas proibidas. Muitos retornam, carregando consigo relatos que desafiam a lógica. Outros simplesmente desaparecem. Em 2004, a polícia encontrou uma sala secreta dentro das catacumbas. Ela estava equipada com um sistema de projeção de filmes, câmeras de vigilância e uma gravação de cães latindo, tocando em loop, para assustar intrusos. Mas o mais perturbador foi o bilhete encontrado na parede. Não tente nos encontrar. Entre os desaparecimentos mais misteriosos está o de Philibert Aspar. Em 1793, ele entrou nas catacumbas com uma lanterna em mãos. Era porteiro de um hospital próximo e queria investigar os túneis. Seu corpo só foi encontrado 11 anos depois. Estava deitado, com os braços cruzados sobre o peito, como se tivesse aceitado sua morte. Ao lado, sua lanterna, ainda enferrujada, mas intacta. O mais estranho, seu corpo foi encontrado a apenas alguns metros da saída. Há também o caso de um vídeo encontrado no final dos anos 90. Ele mostra um homem andando pelas zonas proibidas das catacumbas. A gravação é tremida. Ele parece perdido. A respiração se acelera. A câmera gira, revelando paredes cobertas de ossos. De repente, ele solta a câmera e corre,
Fim do vídeo. Nunca foi identificado. Muitos acreditam que a filmagem mostra o momento em que o homem enlouqueceu. Outros acham que ele foi perseguido. O que o assustou permanece um mistério. Seu corpo nunca foi encontrado. As catacumbas também são palco de rituais. Não apenas lendas, mas evidências reais. Vilas queimadas, símbolos pagãos entalhados na pedra, altares improvisados entre os ossos. Alguns acreditam que ali se reúnem cultos antigos, que praticam cerimônias de invocação, sacrifício ou comunicação com os mortos. Os relatos são raros, pois os que presenciam essas cenas raramente querem falar. Há quem diga que, ao andar pelos corredores mais escuros, é possível ouvir passos atrás de você, mesmo estando sozinho, que as paredes sussurram nomes, que há algo ali que observa sempre. Os guias turísticos costumam evitar certos pontos, não por risco físico, mas porque ali, dizem, o ar muda, a atmosfera se torna pesada. Um frio inexplicável percorre a espinha. Uma mulher contou que, ao visitar as catacumbas, ouviu sua própria voz sendo chamada por alguém que soava idêntico a ela, como um eco, mas invertido. Ao se virar, não havia ninguém, mas o sussurro continuava. "Tô aqui!" Ela correu, nunca mais voltou. Outro visitante desmaiou no local. Disseram que foi por claustrofobia, mas ao acordar, relatou ter visto milhares de olhos o encarando. Como se os crânios tivessem ganhado vida. Como se, por um momento, os mortos estivessem todos conscientes e esperando algo. O mais curioso é que a maior parte dos registros de experiências sobrenaturais acontece em regiões próximas aos restos do Cemitério dos Inocentes. Acredita-se que o terreno original desse cemitério foi palco de inúmeros rituais durante a Idade Média. Enterros apressados, mortes em massa por peste, crianças enterradas vivas. Segundo algumas lendas, aquela terra estaria contaminada, e ao moverem os ossos para o subterrâneo, talvez tenham levado consigo algo mais, algo que não deveria ter sido acordado. É como se, ao descer aquelas profundezas, o tempo deixasse de existir, como se as regras da superfície não se aplicassem mais. Muitos relatam perder a noção das horas. Relógios param, lanternas falham e, pior, as emoções se tornam intensas. Há quem ria sem motivo, quem chore, quem sinta uma raiva inexplicável, como se a própria energia do lugar penetrasse na mente das pessoas, bagunçando seus pensamentos. E se o silêncio lá embaixo não for realmente silêncio? E se for apenas a forma como os mortos se comunicam? Uma frequência baixa demais para ouvirmos, mas não para sentirmos? Alguns estudiosos acreditam que as catacumbas de Paris funcionam como uma antena espiritual, um canal entre o nosso mundo e o outro, o mundo que existe após a morte, e que, por estarem tão impregnadas de restos humanos, as catacumbas tornaram-se um portal, não no sentido mágico, mas energético, uma espécie de campo magnético alimentado pela dor, pelo medo e pelo esquecimento. O que faz das catacumbas um lugar tão perturbador não é apenas sua aparência, é o peso invisível que carrega. São 6 milhões de histórias interrompidas, acumuladas em corredores apertados. São vozes que nunca foram ouvidas, gritos que nunca foram liberados. É como caminhar por cima de uma ferida aberta que a cidade preferiu esconder. Em 2017, um grupo de adolescentes decidiu invadir uma área proibida das catacumbas. Eles estavam com mapas, cordas, lanternas e celulares para gravar tudo. As imagens nunca foram publicadas. 2 deles ficaram presos por 72 horas, sem comida, sem água, até serem resgatados. Quando saíram, estavam em estado de choque. Um deles se recusava a falar.
outro apenas repetia. Eles nos chamaram, e nós fomos. O terceiro nunca foi encontrado, por mais que os céticos tentem explicar. Há algo nas catacumbas que escapa à razão. Um lugar onde o passado não está morto, onde a memória está gravada nas paredes, onde os ossos sussurram. Visitar as catacumbas é mais do que uma viagem histórica. É um mergulho naquilo que evitamos pensar, na morte, na escuridão, no desconhecido. É um lembrete silencioso de que estamos todos apenas de passagem. Que um dia, talvez, sejamos também parte do chão que hoje pisamos. E talvez, só talvez, ao deixarmos o mundo dos vivos, nos tornemos parte desse coro invisível. Parte das vozes que ecoam entre os túneis. Parte daquilo que assombra não só Paris, mas todo aquele que ousa ouvir. Se você gostou dessa história e quer continuar explorando os mistérios mais sombrios do nosso mundo, não esqueça de se inscrever aqui no canal Ecos do Desconhecido. Ative o sininho para não perder nenhuma viagem ao inexplicável. E lembre-se, o medo é apenas o começo.